luz misteriosa apareceu nos céus durante o velório de Divaldo Franco. É o que todos ou a maioria das pessoas estão pensando ser. A hora ocorreu na quarta-feira, 14 de maio de 2025, e o horário em que a luz foi avistada não é mencionado especificamente, mas os vídeos e fotos foram compartilhados no dia seguinte, 15 de maio, indicando que o evento aconteceu durante o dia 14. Mas será mesmo que a luz é tão misteriosa? Quem me segue e é meu ou minha cliente sabe que eu não gosto de fazer sensacionalismo em cima de nada. Ao contrário, não gosto de pessoas oportunistas. Sou muito sincera, direta e franca. Para mim, procurar ver oportunidade em tudo é ter uma mente aberta, positiva e otimista, e enxerga chances de crescimento e aprendizado. Já ser oportunista é explorar situações para benefício próprio, muitas vezes à custa dos outros. Então, venho, através desse vídeo, esclarecer sobre as luzes que apareceram durante o velório de Divaldo Franco. Mas antes, precisamos voltar ao ano de 2001. Chico Xavier nunca gostou de hospital, tanto que um cartório aqui de Uberaba tem um documento assinado por ele pedindo para jamais ser internado. Mas com a saúde cada vez mais debilitada, os médicos entenderam que só um tratamento intensivo poderia salvar a vida do maior espírita do Brasil. Chico Xavier ficou nesta suíte, que tem uma pequena sala, banheiro e esta cama. E 5 dias depois de chegar aqui, uma imagem surpreendente fez da recuperação do médium um mistério. É um detalhe que de tão rápido é quase imperceptível. Agora veja de novo em câmera lenta. Repare que um raio luminoso vem do alto em direção à janela da suíte de Chico Xavier e sempre em linha reta. Na imagem ampliada, a faixa de luz se transforma em 2 e depois volta a ser uma só. 10 minutos depois, a surpreendente constatação do médico. O paciente, que já estava em estado terminal, começou a melhorar. Depois que eu fui comunicado que havia esse fato, eu resolvi olhar o seu prontuário para verificar se teria alguma coincidência ou que alguma coisa tinha acontecido naquele momento. E de fato aconteceu, porque daí para frente ele passou a melhorar. O senhor acredita em coincidência? Não, eu acredito que houve uma interferência mesmo. Quase um ano depois, em 27 de junho de 2002, cerca de 72 horas antes da morte de Chico, a equipe da Rede Globo o entrevistou para descobrir que ele se lembrava do episódio. O senhor lembra da luz que entrou no quarto do senhor? Minha mãe. Como que ela chamava? Maria. Foi o Emmanuel também? Não demorou. Não demorou, não. O que falou pro senhor? Se eu tivesse paciência. A imagem foi analisada na época por diversos profissionais. Entretanto, nenhum deles conseguiu ter uma explicação plausível para o que foi registrado. Para o especialista em mídias eletrônicas da USP, Regis Alves, o fecho luminoso não se deu por um defeito no equipamento e não se tem explicação dentro dos conhecimentos científicos. Se é um fenômeno paranormal ou um fenômeno extraterrestre, eu não sei. O que posso dizer é que é um fenômeno desconhecido, declarou Claudeir Corvo, que na época era presidente do Instituto Nacional de Investigação de Fenômenos Aeroespaciais. Kardec, ao consultar os espíritos, perguntou se os espíritos têm formas determinada, limitada e constante. E os espíritos superiores responderam: para vós, não. Para nós, sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão, ou uma centelha etérea. Em seguida, complementando o assunto, esclareceram que essa chama ou centelha tem uma coloração que vai, aos olhos humanos, do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante, qual a do rubi.
conforme o espírito seja mais ou menos puro. Essa questão se encontra no O Livro dos Espíritos, sobre a forma e ubiquidade dos espíritos. Kardec também perguntou sobre a questão do sepultamento. Lhe foi respondido que geralmente o espírito acompanha o corpo desde o momento da morte até o sepultamento e muitas vezes até após. E mais adiante, na mesma resposta, os espíritos esclarecem. O espírito que acompanha o corpo é, muitas vezes, um parente ou amigo que já passou para o outro plano. Se repararem, eram 3 fachos de luz com um corpo arredondado na ponta. Essa luz, aparentemente misteriosa, era nada mais, nada menos que o espírito de Divaldo Franco, ou Joana de Ângeles e Francisco de Assis. Esses 2 espíritos eram os que acompanhavam Divaldo Franco. Ele frequentemente citava a Francisco de Assis e algumas vezes disse que Francisco seria um espírito que também retornaria à Terra a convite de Jesus, depois de ter sido protetor dos animais no século XIII. E além de Joana de Ângeles e Francisco de Assis, também vieram buscar a Divaldo Franco parte de sua família. Como podemos ver, após as 3 luzes, apareceram várias luzes. Essa luz que apareceu foi avistada em várias cidades do Brasil e também em Portugal, Espanha, Itália, Argentina e no Uruguai. As luzes foram capturadas em fotos e vídeos por testemunhas oculares e compartilhadas nas redes sociais. Lugares nos quais Divaldo Franco passou como um missionário da luz, espalhando sua mensagem de amor e espiritualidade. E por mais que gere descrença e ceticismo em muitos, os 2 episódios de Chico e de Divaldo são apenas mais 2 que provam que os mundos espiritual e físico andam em paralelo. Interessado em se aprofundar nesse universo espiritual ou busca por orientação? Então, conheça minhas consultas de tarô, búzios e vidência, além dos cursos online de magias, religiões afro-brasileiras e desenvolvimento mediúnico. Fale agora mesmo comigo no WhatsApp 32 91 00 98 54. Se está fora do Brasil, é só adicionar 55 antes do 32. Atendimento em português e espanhol. Sou Elvira Bastos, terapeuta, maga e sacerdotisa dedicada a guiar você em sua jornada. E se gostou do vídeo, curta, compartilhe com mais pessoas para que mais pessoas sejam esclarecidas sobre o fenômeno dessa luz. E me siga para mais esclarecimentos. Um beijo de luz e até o próximo vídeo.